Olá, galera, voltamos aí, aula 4, vasos sanguíneos, tá? Então, nós já vimos na aula 1 a importância do sistema circulatório, né? Na aula 2, nós vimos a constituição do sangue, do que ele é feito, né? Os componentes dele. Na aula 3, a importância da análise de um hemograma, né? Que a partir disso a gente pode conseguir diagnosticar algumas doenças. E agora, na aula 4, sobre os vasos sanguíneos. Bom, o sangue, ele, como a gente já comentou, ele tem que circular pelo corpo. Mas ele não vai circular solto, né? Ele vai circular dentro de vasos sanguíneos, né? Dentro de canais, tudo bem? E vamos ter dois tipos de vasos, as artérias e as veias, tá? Qual é a característica de cada uma delas? Ó, a artéria vai circular sangue rico em gás e oxigênio, tá? Do coração para os tecidos. Ou seja, a gente pode entender aqui que quando o sangue sai do coração rico em oxigênio, ele sai do coração, né? Ele vai ter passado antes, obviamente, pelo pulmão, né? Então ele vai sair do coração e vai para os tecidos, né? A parede desse vaso aqui, ó, ela é mais grossa, formada por tecidos epiteliais, e o que eu quero destacar aqui, ó, muscular e conjuntivo, tá? E aqui eu vou ter uma determinada pressão, tá? Ou seja, eu vou ter uma pressão relativamente alta, né? Por que eu vou ter uma pressão alta? Se o sangue acabou de sair do coração, obviamente, ele vai estar com uma pressão elevada, né? O coração bombeia, faz tu, 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 e o sangue sai com uma pressão elevada, tá? E esse vaso aqui, ele é o primeiro a receber e conseguir suportar essa pressão alta aqui. Bacana? Bom, esse vaso aqui está representado nesse bonequinho aqui, ele percorre o nosso corpo todo, né? Obviamente que aqui está mostrando as artérias principais, mas tem ramificações, tem partes mais finas, né? Que não é possível desenhar aqui. E ele vai se ramificando e ficando mais fino, até chegar no ponto de ser um capilar. Tá? O que é um capilar? É uma parte do vaso sanguíneo que ela tem a característica de ser fina, tá? Os tecidos e são responsáveis pela troca de gases e nutrientes. Então são vasos extremamente finos, tá? E o fato dele ser fino ajuda a ele perder gases, no caso aqui. Quando ele chegar no tecido, ele vai jogar o oxigênio para o tecido e vai pegar o CO2 do tecido, tá? E aí, quando ele pega o CO2, ele volta para o capilar e segue para uma veia, tá? Então, a veia é um vaso sanguíneo que transporta geralmente o sangue pobre em gás oxigênio. Claro, né? Se ele era rico em oxigênio, esse oxigênio foi para o tecido. Quando chegou no tecido, o tecido usou esse oxigênio e jogou de volta o gás carbônico. Agora o sangue não é mais rico em oxigênio, agora ele é pobre em oxigênio, tá? Ou a gente pode falar que ele é rico em CO2, é a mesma coisa, tá? E ele vai ter o caminho de volta para o coração. E obviamente, depois ele vai para o pulmão, esse sangue rico em gás carbônico, né? Para depois fechar o ciclo e ele voltar como rico em oxigênio. Legal? Uma característica interessante que eu quero destacar aqui é isso aqui, galera. Ó, tá aqui na parte de baixo, ó, na página 263. Só repetindo. Bom, a veia, como eu expliquei aqui em cima, é um vaso, né, que está voltando o sangue para o coração. Então pensa assim, ó, o sangue chega aqui com uma alta pressão, né? Vem para cá. Quando ele chega no tecido, grande parte dessa pressão ela é reduzida, né? Se a gente pensar numa mangueira bem comprida, a pressão que está lá perto da torneira é muito maior do que a pressão que está na boca da torneira, onde está saindo a água, não é mesmo? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, esse sangue para voltar, ele tem uma pressão muito menor, tá? Então, eu preciso de algumas ajudas para que isso aconteça. Bom, aí eu vou ter essas válvulas aqui, ó, nas minhas veias, ó. Como é que funciona essa válvula aqui? Ela tem dois mecanismos de funcionamento, tá? Bom,
eu tenho alguns músculos que ficam ao redor da válvula. Então, esses músculos, quando eles estão contraídos, lembra que quando contrai gasta energia, ele vai empurrar a parede da minha veia e vai empurrar o sangue para cima. Legal? Quando esse sangue é empurrado para cima, eu não posso deixar com que ele volte. Então, o que acontece? O peso do próprio sangue faz essas válvulas se fecharem, além do músculo também relaxar. Então, quando o músculo contrai, ele força a abertura da válvula e o sangue sobe, tá? Quando o músculo relaxa, ele fecha a válvula e o sangue não consegue voltar. E quando ele faz de novo uma contração, ele vai empurrando o sangue para cima, até chegar no coração. Bacana? Então é por esse meio que o sangue volta para o coração. Na próxima aula, aula 5, eu vou explicar com detalhes esse ciclo do sangue, tá? Envolvendo pulmão, coração e tecidos, tá? A gente vai entender melhor como que isso funciona. A aula de hoje era para destacar mais os vasos que vão conduzir esse sangue, né? Do coração para os tecidos e dos tecidos de volta para o coração. Bacana? A tarefinha que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu falei para vocês que esse vaso aqui, ele é mais rico em tecido muscular. E esse aqui não tem tanto tecido muscular. É pobre em tecido muscular, tá? Eu vou querer que vocês pesquisem na internet e expliquem por que tem essa característica. Por que esse vaso aqui é rico em tecido muscular e por que esse aqui é pobre em tecido muscular. Bacana? Então, até a próxima aula, galera.